Ok, obrigado, Igor. Bom dia a todos e todas, espero que estejam todos bem. O Departamento de História da PUC-Rio gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes. Nós temos hoje, dia 30 de abril de 2021, a conferência com a professora Anita Lucchesi. Conferência essa que se intitula Por uma hermenêutica da prática da interface entre a história e o digital. De acordo com a nossa programação no Departamento de História, a conferência ocorre no âmbito da História às Sextas e pode ser pensada tanto como um encerramento quanto como uma abertura. Encerramento porque ao longo dessa semana a professora Anita também ministrou para a gente, na segunda e na quarta, uma oficina em História Digital. Essa conferência, agora desse momento, ela é tanto então esse encerramento da oficina, mas uma nova abertura, eu diria, porque essa conferência, na verdade, ela faz parte de um conjunto maior de outras atividades que são voltadas ou estão voltadas para refletir sobre a história no mundo digital ou na era digital. Enfim, depende de como a gente vai caracterizar isso. Lembro a todos e a todas que essas aulas da oficina elas já estão disponíveis no canal do departamento no YouTube. Caso tenham interesse, então, em acompanhar esse ciclo mais amplo de conferências e atividades, eu sugiro a todos que fiquem atentos à programação do departamento. Especificamente, essa semana de atividades ela é uma realização do Laboratório de Teoria da História, Historiografia e História Intelectual, e mais diretamente se organiza a partir de um eixo que tem orientado parte das nossas reflexões dentro do laboratório, que é o eixo da teoria como provocação. Nós realizamos em 2019 um primeiro evento que se organizava a partir desse eixo. Enfim, a professora Anita também participou dessa primeira edição do evento. A partir de hoje, então, nós damos sequência a esse evento com a característica de que agora ele acontece de maneira espaçada e não de maneira concentrada. Enfim, eu mencionei a participação da Anita porque eu acho que isso ajuda a entender a participação dela, digamos assim, a atuação dela como uma interlocutora constante e ativa aqui com o departamento. Ao longo dessa semana eu também descobri que o Leonardo me informou que ela participou da disciplina do Léo, então, enfim, para discutir a questão da a história pública. A própria Anita me lembrou essa semana também que ela chegou a ter um contato, entrou no nosso programa de pós-graduação. Acho que tudo isso, mais uma vez, reforça essa ideia de que ela tem atuado e, enfim, tem sido uma interlocutora constante do departamento. Eu queria, antes de passar a palavra para a Anita, agradecer também o pessoal que ofereceu o suporte técnico para a realização desse evento, da oficina e dessa conferência. Então, agradecer ao Igor Fernandes, que tem sido incansável para resolver todas as questões que vão surgindo, secretário do departamento. E queria agradecer também a Gabriela Cunha, que ficou responsável pela confecção do material. Enfim, acho que ficou bem bacana. Então, são parte dessas atividades. Por fim, em nome do próprio departamento, eu gostaria de agradecer imensamente toda essa semana de atividades que a Anita proporcionou para a gente. Então, seja a oficina, seja também essa própria conferência. Eu faço uma rápida apresentação da Anita e depois eu já passo a palavra para ela. A Anita Lucchesi é doutora em História pela Universidade do Luxemburgo, título obtido em 2020, e mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, título obtido em 2014, onde também concluiu bacharelado e licenciatura em História, isso em 2011. A Anita Lucchesi integra o Grupo de Estudos do Tempo Presente, ligado ao Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Entre outras afiliações, faz parte da Rede Brasileira de História Pública e é também membro do Comitê Diretor da Federação Internacional de História Pública. Dedica-se a pesquisas na área de História Digital, História Pública, História do Tempo Presente e História Comparada, com ênfase na interface entre tecnologias digitais, estudos de memória, ensino e divulgação científica da história. Lembro a todos e todas que após a fala da professora Anita nós teremos um tempo para debate. Então, caso surjam questões antes ou ao longo da fala, vocês podem enviar essas questões via chat. E, ao fim da fala da Anita, nós iremos abrir o microfone para que todos possam também se manifestar. Mais uma vez,
Agradeço imensamente, Anita, a tua participação e a palavra é tua. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Eduardo, por essa introdução. Eu queria, antes de mais nada, dizer que é uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje, voltando, né, para essa conversa sobre teoria como provocação e mais uma vez nessa interlocução com o departamento. Então, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade da gente trocar e ter passado essa semana juntos. Então, sextou, né, com essa fala de hoje. Espero que a gente tenha uma boa troca no final. Vou avisando que eu não consigo acompanhar o chat ao longo, né? Então, no final eu pego as perguntas do chat, mas estou realmente esperando que a gente possa também conversar no final, com o microfone aberto, que acho que é um momento muito bom para a gente ter essa interlocução. Bem, como o Eduardo já colocou, a minha fala ela se intitula Por uma hermenêutica da prática na interface entre a história e o digital. E eu queria primeiramente chamar a atenção para o contexto, né? Foi engraçado que o Eduardo falou no mundo digital, na era digital, e as mudanças que a gente tem vivido nas últimas décadas, elas têm sido de uma intensidade, uma rapidez, né, tão absurda, tão concentrada que fica até um pouco difícil assimilar todos os nomes, todos os conceitos que são aplicados a isso, ou pelo menos assim alguns termos que acabam virando moda durante um momento, aí viram objeto de reflexão e depois entra em cena mais uma novidade, né? Mas de certa forma, a gente está num momento, né, o contexto da nossa conversa hoje é esse contexto de uma transição que a gente ainda está vivendo da cultura alfabética, marcada pelo mundo impresso, pelo mundo material e analógico, para uma cultura digital que pode estar sendo ressignificada a cada ano ou a cada semana, dependendo do tipo de invenção, desenvolvimento tecnológico que a gente tem, né? Mas vagamente apresentando alguns termos que foram muito importantes nos últimos anos desse debate. Primeiro foi o surgimento, né, da rede mundial de computadores, e a gente teve uma primeira fase que foi essa Web 1.0, marcada sobretudo pela conexão, pelo fenômeno da conexão e da divulgação, mas não necessariamente essa etapa mais interativa que a gente chegou um pouquinho mais tarde com a Web 2.0, né, que já vem nos últimos 10 anos, que foi a fase já das redes sociais, né, para determinar melhor. E no início, assim, a gente até conversou um pouco sobre isso, assim, um pouco en passant durante a oficina, e eu me lembro que o Clóvis, colega aqui, comentou, né, do estudo do filósofo Pierre Lévy sobre cyberespaço e cybercultura. E a gente estava lembrando que há umas 2 décadas atrás, quando se falava em cyberespaço, há quase 2 décadas atrás, a gente ainda pensava no cyberespaço dentro e fora dele, né? Os limites que a gente ainda dizia, ainda existe o gesto de entrar na internet, o que que é o cyber... E hoje em dia, com o avanço da tecnologia e, sobretudo, essa ubiquidade da informação e do computacional, a gente já não faz mais essa distinção, né? E por que que isso é importante para a conversa que a gente vai ter hoje? Porque quando eu vou conversar com vocês sobre essa questão da hermenêutica, da prática, eu quero focar muito mais nas nossas práticas cotidianas, em tudo que a gente faz enquanto historiadores, pensando que não só os historiadores digitais estão incorporando o digital na sua rotina, e também que não só quem pesquisa um tema por excelência digital ou que trabalho com fontes por excelência digitais ou nascidas digitais, né, digitalizadas ou nascidas digitais, vai estar vivendo, né, esse fenômeno da mediação tecnológica. Então, na realidade, a ubiquidade computacional e o fato de que a gente não vive mais fora, né, dessa conectividade, a era digital, ela tomou uma proporção que mudou todas as todas as faces da nossa vida, né, social, de trabalho, de pesquisa, de entretenimento. E acredito que o momento difícil de pandemia que o planeta está vivendo acabou também acentuando um pouco esse fato, né? Todas as relações agora também com o isolamento são mediadas pela tecnologia, mesmo o lazer é mediado pela tecnologia, e existe também uma cultura muito forte de estar sempre conectado, sempre na tela. Enfim, todos esses processos
vão levando a gente a chegar em um momento para discutir coisas importantes para os historiadores, como, por exemplo, o surgimento do debate em torno do Big Data. A gente teve na sexta-feira, História às Sextas do mês passado, foi uma fala da Dora Kaufmann sobre inteligência artificial, que já se discutiu bastante sobre isso, mas o Big Data também é interessante para a gente pensar que o historiador e a historiadora do século XXI também vai precisar de habilidades novas para conseguir navegar essa montanha de dados, esse mar de dados, e a gente também conversou um pouco ao longo dessa semana, inclusive sobre essas metáforas, né, que a gente usa para se referir a essa incertitude que a gente tem no mundo digital, né, da quantidade de informação que pode parecer assim avassaladora e que a gente precisa aprender a navegá-la. Dito isso, acredito que um outro aspecto interessante para a gente chamar a atenção, que é não só a gente conseguir navegar e ter as habilidades para compreender essa era da abundância, para usar uma expressão do historiador Roy Rosenzweig, um outro processo que é paralelo a isso, que tem a ver com isso, é a datificação, que é a transformação a transformação digital das informações de documentos singulares em documentos datificáveis que no formato eletrônico se tornam pesquisáveis, por exemplo, bases de dados de texto que podem ser pesquisados no nível de busca de palavras, ou mesmo trabalhar com documentação, dados em strings que podem ser processados em outras ferramentas. E, por fim, toda essa conversa vai levar a gente à necessidade também de pensar que, infraestruturalmente, as universidades, né, o mundo da pesquisa também vai precisar um pouco se adaptar a essa nova realidade para atingir uma certa maturidade digital, e esse é um conceito que vem sendo usado tanto no mundo dos negócios, né, para as empresas, mas também na educação superior, pensando que as universidades aos poucos vão ter que se digitalizar. E acho que a pandemia trouxe ainda mais a necessidade de aprimorar a discussão sobre a maturidade digital, porque com a chegada do ensino remoto e o fato de ter se tornado incontornável debater essas questões, finalmente trouxe mais à tona essa questão da maturidade digital. Mas, bom, esse é o nosso grande contexto em que a gente se encontra, né? Mas eu queria avançar um pouquinho, trazendo para vocês uma imagem mais específica da produção recente. Esse mapa que a gente está visualizando foi produzido com uma ferramenta online chamada Open Knowledge Maps, e traz aqui uma visão geral dos 100 principais artigos em história digital, mas claro, né, para ser um pouco crítica a essa plataforma e ao algoritmo, né, é preciso ressaltar que o Open Knowledge Maps, eles usam uma fonte de um repositório específico, né, de dados de revistas acadêmicas, um repositório específico que é o Bielefeld Academic Search Engine, que é o BASE. Nessa base de dados tem cerca de 140 milhões de documentos de mais de 7 mil volumes de jornais, revistas, enfim, de repositórios de textos acadêmicos. E aqui a gente está tendo uma visualização que, obviamente, ela é arbitrária, gerada, né, a partir do algoritmo desse Open Knowledge Map, mas ela é um pouco representativa do que vem sendo tratado na história digital. O único termo que eu usei para gerar essa visualização foi mesmo Digital History. Utilizei em inglês também porque essa base de dados, ela trabalha também com muitos repositórios em inglês, né, na língua inglesa. Enfim, a anglofonia também é uma outra característica que, enfim, precisa ser discutida também para pensar o debate das humanidades digitais, da história digital também pelo ponto de vista do sul global, né? Mas está aqui o mapa, e uma coisa que me chama a atenção, e foi por isso que eu trouxe o mapa para vocês, é que a gente pode ver, assim, tópicos de interesse, como a história do esporte, a história oral, a gente pode ver Digital Art History, né? Então também tem arte, a gente tem arquivos digitais, bancos de dados, a gente tem versões diferentes da história, crítica, história e educação, né? A narrativa, a questão da narrativa é muito forte nesses 100 principais textos. Essa visualização eu gerei hoje mesmo, então está super atual. E existe também aqui uma pequena
se a gente olhar aqui no canto esquerdo da tela, tem uma bolha um pouco menor, que é da história digital, e que parece que já é em espanhol, por exemplo, já apareceu aqui uma produção em espanhol e talvez português, e lá embaixo, um pouco perdido, descolado de tudo, está o Digital Scholarship e Higher Education. E é aqui que eu acho que é o ponto nevrálgico da nossa discussão de hoje, que enquanto está toda essa discussão acontecendo sobre história digital, a gente ainda não incorporou, de fato, as práticas e os projetos, os resultados de pesquisa digital, numa discussão da história como disciplina como um todo, né? Ainda permanecem muitas barreiras entre aqueles que fazem o digital, numa espécie de uma bolha, ou praticantes daquele cantinho específico da história, e o resto da disciplina histórica. E com o contexto que a gente acabou de ver, né, essa transformação digital que a gente está vivendo, a datificação, o Big Data, eu acho que se torna uma questão inexorável que todos os historiadores, independente do recorte temporal e de tópico, né, de tema, recorte temático que a gente tem, que a gente reflita sobre o componente digital e como ele interpela as nossas pesquisas, né? E de alguma forma, não é preciso trabalhar com história contemporânea para usar o digital, né? Em história pública digital, por exemplo, muitos projetos versam sobre história medieval. Então, não necessariamente o tema, né? Por exemplo, eu, por um acaso, estou num grupo de história do tempo presente, me interesso por questões do tempo presente, vou refletir também sobre a fonte nascida digital, porque me preocupa como vai ser a análise na história contemporânea, na história do tempo presente dessas fontes, né? Como a gente vai produzir história se a gente não aprimorar os nossos métodos críticos, não adaptar esses métodos críticos para essa nova realidade, mas, de fato, não existe essa necessidade da gente limitar tematicamente. E nessa questão da produção acadêmica digital, né, eu traduziria assim essa expressão digital scholarship, e pensar a presença dessa produção digital na educação superior, eu acho que tem um ponto muito importante para a gente trazer aqui, e esse é um texto do historiador Edward Ayers, que eu trouxe um trechinho para a gente, só porque o Ayers, ele também é um dos, como o Roy Rosenzweig, que eu citei há pouco, né, com aquela referência da Era da Abundância, o Ayers é um também dos pioneiros, pensadores da história digital nos Estados Unidos, e também muito dedicado a como o digital, de uma forma geral, o componente também perpassa questões pedagógicas, né, de ensino, não só de pesquisa, de ensino, divulgação também. E nesse textinho aqui de 2014, pensando o futuro, né, dessa Digital Scholarship ou da produção acadêmica como um todo, ele traz uma questão que é fundamental para a discussão da gente, que é um pouco pensar que, nesse contexto, mais do que reinventar, nesse contexto que a gente discutiu agora, né, mais do que reinventar a roda, a gente precisa abraçar, né, todo a criação, todo o capital cultural da nossa disciplina, abraçar mesmo a fortuna crítica que nós temos até aqui, os métodos estabelecidos, né, abraçar esse rigor e, junto a esses métodos, tentar produzir uma produção acadêmica digital, que não se separe disso, né, e fundamentalmente, isso quer dizer para o Ayers, e eu concordo muito com ele, e outros historiadores da história digital que eu leio e que fundamentaram meu trabalho também são dessa perspectiva, isso significa que os processos de interpretação, de explicação e de análise, eles precisam estar presentes nesses produtos digitais, né? Precisam estar presentes nessa produção digital e, resumindo, seria dizer que a gente precisa que os argumentos que a gente constrói não estejam destacados das práticas. Isso parece um pouco óbvio, né, dizer isso, porque no tradicional a gente não separa uma coisa da outra, né? Mas talvez o digital, a gente conversou um pouco isso na oficina, né, mas vou repetir um pouco aqui para contextualizar o meu comentário. No digital, a questão da gente estar vivendo um giro que talvez seja um giro prático, né, que eu já vou comentar, mas um momento em que a gente vai precisar experimentar com novas ferramentas, novos ambientes para conseguir fundamentalmente fazer essa interpretação,
análise, explicação, publicação de material digital. No digital, esse trabalho acaba permanecendo muito separado da área da pesquisa. Parece que ainda, né, com a necessidade que o historiador tem de recorrer a pessoas de outras áreas, por exemplo, para poder fazer determinadas operações técnicas e computacionais, parece que as duas etapas do trabalho se separam, né? Então, por exemplo, aqui seria o caso da gente pensar que em diversos projetos de história digital, muitas vezes não é o historiador que está fazendo a programação, que está gerando a visualização, mas é uma outra pessoa de uma outra disciplina que está trabalhando com aquilo. Porém, vamos avançar um pouquinho, existe também um chamado que não é novo, né, não é absolutamente não é novo, isso aqui é uma citação dos anos, final dos anos 60, que ficou muito conhecida, né, do Ladorie, sobre o futuro da profissão do historiador, um chamado para que o historiador se torne esse programador. E aí, também não sei se seria esse o caminho, né? Enfim, nesse texto que o título, a citação, né, o historiador de amanhã será um programador ou não será, essa citação ficou bastante conhecida e foi muito citada, mas eu acho que o título do texto dele nesse jornal Observador, o Novo Observador, Anita? talvez, né, a gente pudesse voltar lá naquele texto do Grafton, vocês estão me ouvindo? Tive um Acho que pequeno teve um tive um pequeno pequeno lapso, mas glitch. a gente já está escutando, sim. Obrigada, Eduardo. Se a gente voltasse no texto do Grafton, na origem clássica da erudição, né, um elemento que o Grafton identifica com a identidade do historiador são as notas de pé de página, né? E talvez realmente, se a gente for pensar o mundo digital, a era digital, enfim, todos aqueles conceitos que a gente viu naquele slide da contextualização, de fato, os nossos textos de produção digital, produção acadêmica digital, seja blogs, seja narrativas digitais transmediáticas, documentários, até games que estão surgindo, né? Todos esses conteúdos, eles foram perdendo essas marcas, né? Por exemplo, a nota de pé de página não existe no conteúdo, no formato digital. Existe nos PDFs que são incorporados a revistas acadêmicas e tudo, mas a gente quase não utiliza mais aquele recurso, né? A gente utiliza o hipertexto, e aí tem diversas disrupções, digamos assim, que modificam fundamentalmente a forma do que a gente está produzindo. E acredito que essa forma, ela vai necessitar novas habilidades para saber produzir daquela forma, mas ela também tem um impacto epistemológico no nosso fazer. O desaparecimento, ou devagarzinho esse apagamento, né, de uma nota de pé de página, pode parecer algo trivial, mas eu acredito que a gente precisa refletir mais sobre isso, né? Nós estamos também metamorfoseando o nosso fazer, e com isso também quem nós somos, né? Qual é a identidade desse historiador. Mas, fundamentalmente, eu trouxe esse antigo texto aqui do Ladorie, porque talvez eu queira discordar dele, porque eu não acredito que a gente precise necessariamente virar, cada um de nós, um programador. Talvez a questão seja mais a de uma hibridização ou de um hibridismo como um novo normal, que foi uma das questões que foi colocada no texto On Digital History, pelo colega aqui da Universidade de Luxemburgo, Gerben Zasgman, em que ele, enfim, num diálogo com outros teóricos da humanidade digital também, ele vem pensando a história digital mais pela via de uma conjuntura, né, um conjunto de práticas que convergem e que não necessariamente precisa ser um campo unificado, como está aqui nessa citação, do que necessariamente que a identidade do historiador precise mudar. Então, o historiador que pode pertencer a outras comunidades de prática, mas trazendo consigo aquelas características fundamentais da crítica da fonte, né, a nossa identidade e o que nós podemos fazer com que já acumulamos até aqui, né? Afinal de contas, a gente não vai jogar a água da banheira com o bebê, com tudo com a banheira fora, né? Então, a gente precisa, o chamado do Gerban é para a gente pensar
formas possíveis de viver esse hibridismo, né? E essa questão do hibridismo é fundamentalmente ligada à impressão, né, como disse anteriormente, que a cultura alfabética é marcada pelo impresso, e isso não é mais uma certeza absoluta, não é mais normativa. Muitos documentos agora já são gerados exclusivamente em formato digital, e aí a gente pode pensar em estudos que, por exemplo, versam sobre documentação epistolar, ou estudos sobre história da diplomacia, e muitos outros campos que se abrem, nichos que se abrem, né, a partir da digitalização de tudo. E, por outro lado, né, essas práticas convergentes, elas também estão surgindo num momento em que a gente vai precisar, então, de ferramentas, técnicas e trabalhar em meios digitais que vão acabar modificando a forma que a gente produz e difunde os conhecimentos, né? Aí, nesse momento, e eu me lembro um pouco a conversa que estávamos tendo um pouquinho antes de abrir a sala, em que o Marcelo falou para mim que no mês que vem, a Clarice e o Edgar vão estar presentes na História às Sextas para falar justamente da questão interdisciplinar, né? E um conceito que eu queria trazer para a gente pensar a história digital é justamente esse das zonas de contato. Zonas de contato não é um conceito exclusivo da história digital, né? Ele é pensado, inclusive, para discutir colonialismo, mas teve um colega também aqui da Universidade de Luxemburgo, Max Keman, que fez uma dissertação, uma tese de doutorado, e foi defendida em 2019, em que ele fez um trabalho etnográfico, né, observando o funcionamento de grupos de pesquisa que utilizavam, não que necessariamente que utilizavam de interdisciplinaridade, né, isso acabou aparecendo depois, mas que produziam pesquisa digital, e ele quis saber como esses grupos produziam essa pesquisa. E um dos elementos que se destacaram no trabalho do Keman foi, sobretudo, a questão de uma infraestrutura que precisa existir para isso, né? Mas, para além do caráter da infraestrutura material, essa importância da zona de contato entre os profissionais da história, os pesquisadores e os profissionais da tecnologia. E essa trading zone, essa zona de contato, essa zona de troca, esse ponto de contato, também traz a possibilidade da gente pensar a história digital ou os produtos da história digital como esses boundary objects, ou objetos de fronteira. Nesse esquema, o Max, essa foi uma das apresentações que ele fez enquanto ele estava fazendo essa etnografia sobre os grupos que produziam pesquisa em história digital. Isso foi um pouco como ele via a interação acontecer. A coisa interessante nessa conjuntura entre os pesquisadores, os historiadores ou coordenadores de projetos, doutorandos, os historiadores em geral, e os especialistas da computação, de um lado, né, é que ele começou a observar, e claro que em cada grupo isso acontecia de maneiras diferentes, né? Mas ele começou a observar que há várias tensões, movimentos de coerção de um lado, né? Algum grupo, uma comunidade de prática que quer preservar mais os seus métodos, quer ser mais defensivo, enquanto a outra pode ser mais aberto. Mas nessas formas de colaboração, o que pareceu fundamental foi o surgimento ou desenvolvimento de uma certa criolização, de uma busca de um vocabulário comum, de um entendimento comum, de uma língua em que a gente possa trocar sobre o que os historiadores precisam naquele determinado projeto, né? E aí talvez seja esse momento de troca e esse momento de colaboração em que tanto os profissionais da computação saem um pouco da sua zona de conforto para compreender as demandas dos historiadores, e os historiadores também, né, vão de encontro aos profissionais da computação e começam a entender um pouco, pelo menos, o que eles precisam pedir, o que eles precisam na verdade, assim, é como se você precisasse dar um briefing, né? Precisasse dar uma pincelada geral do que é que você quer com aquela tecnologia, o que ajuda aquele profissional pode nos dar. Só que, geralmente, eu brinco que a gente não precisa ser, como o Ladurri falou, né? O meu ponto é que a gente não precisa se tornar um programador, mas a gente precisa ter
um mínimo, né, e também tem uma pesquisadora que também é teórica das humanidades digitais, a Tara McPherson, que ela fala, a gente precisa de um mínimo de conhecimento, um pequeno letramento, a gente precisa pelo menos ter um letramento básico dessas tecnologias, das ferramentas, dos algoritmos, entender pelo menos o que é, né, então a gente precisa, eu brinco, que a gente precisa pelo menos saber errar, né? E às vezes quando a gente, né, antes de se iniciar nesses temas de tecnologia, linguagem de programação, trabalhar em linha de terminal, mexer com ferramenta digital, muitas vezes isso parece tão distante da gente, embora a gente trabalhe o tempo inteiro com o digital, né? A gente está aqui agora com essa mediação, mas de certa forma a gente blaseificou essa mediação, a gente naturalizou a tecnologia, né? E a gente não sabe nem errar, a gente não sabe nem o que pedir se a gente fosse colaborar com um profissional da computação. Então, talvez o ponto que a gente possa buscar seria justamente reforçar e oportunizar mais e maiores, mais porosas zonas de contato, em que historiadores possam circular, aprender dos cientistas da computação, dos engenheiros, também de profissionais que não está, no caso aqui, nesse esquema do colega do Keman, mas eu acredito que outras disciplinas que a gente precisa trazer para lidar com esses objetos de fronteira são, por exemplo, a ciência da informação em geral, biblioteconomia, arquivo e também antropologia, porque lidando com toda essa datificação, a presença exacerbada de discursos políticos em redes sociais, o Big Data, a vida digitalizada, que, enfim, para onde a gente vai, a gente deixa rastro digital, né? Eu brincava também durante a oficina que se o Mark Bloch estivesse procurando aquele ogro da lenda que vai atrás da carne humana, que fareja a carne humana, hoje em dia ele estava um pouco lascado, porque, como diz aquele rapaz lá do Big Brother, o Brasil está lascado. O Mark Bloch está lascado porque o rastro digital, ele não deixa, né? Ele não deixa nada para a gente farejar. E o historiador precisa aprender a decodificar, farejar esses rastros digitais. E para isso a gente vai precisar do que a Tara McPherson chamou desse letramento básico, dessa introdução, ou como o Andreas Fickers, aqui da Universidade de Luxemburgo, que foi também meu orientador no doutorado, chamou de um letramento multimodal, que é um letramento que vai tratar de ferramentas, vai tratar de ambientes, de interfaces, e que fundamentalmente permita aos historiadores criticar a escolha de determinada técnica, criticar a escolha de determinada ferramenta para o tratamento de um determinado documento e permita ao historiador fazer, no fim das contas, a crítica das fontes digitais, que, enfim, todo esse processo que a gente vem conversando até aqui, nesse ponto da minha fala, é para a gente pensar como a gente pode trazer o nosso arcabouço teórico e o que a gente acumulou de teoria e de método, o rigor da pesquisa histórica até hoje, como a gente pode combinar isso a esse mundo de novidade digital. E talvez seja pela via das zonas de contato, e um caminho para a gente estabelecer essas zonas de contato provavelmente não vai ser nos tipos, nos formatos de projeto de pesquisa que a gente tem hoje, né? Então, acredito que a gente vai ter que começar a forçar um pouco a fronteira. E uma chamada que eu fiz durante a oficina, né, foi para a questão das abordagens experimentais. E aí já estou me encaminhando aqui para chegar nas conclusões, mas queria, então, contar um pouco de como foi a minha experiência no doutorado, né? Vai ser muito breve, porque eu quero continuar a reflexão para a gente ter o debate, mas no doutorado, o meu ponto, quando eu saí do Brasil para vir para o Luxemburgo, foi tentar fazer um doutorado em História Digital que fosse radicalmente diferente do meu mestrado. O meu mestrado tinha sido um mestrado em História Comparada, que me permitiu estudar a história digital por via da literatura, fazer uma comparação. Eu fiquei muito num mundo muito abstrato da história digital e lendo sobre todas as potencialidades e os desafios, mas sem poder testar por mim mesma, sem entender exatamente como aquilo acontecia.
quando vim para o Luxemburgo fazer o projeto de doutorado, a minha ambição era justamente botar a mão na massa e fazer um projeto eu mesma e conseguir avaliar eu mesma, então, quais eram os limites e as possibilidades que esse digital, afinal de contas, oferece para a pesquisa histórica. No fim das contas, para mim foi um trabalho de desenvolver uma plataforma de crowdsourcing de memórias sobre imigração, porque o projeto que foi construído para o doutorado era para investigar as memórias da imigração no Grão-Ducado do Luxemburgo, que é um país com mais de 45% da população migrante, e esse projeto ele tinha uma levada de história pública digital. Eu queria muito que a participação do público não fosse meramente de contribuir com testemunhos ou com entrevistas de história oral, mas que fosse também uma participação na conceitualização do projeto e, se fosse possível, na interpretação daquele projeto. E daí, toda a elaboração dessa plataforma MemoRecord, que vocês estão vendo o print aqui, o site está aqui embaixo, eu não vou navegar agora, porque, enfim, né, o tema da fala não é necessariamente o meu doutorado. O conceito hermenêutica da prática vai vir dessa experiência para mim, mas o tema não é necessariamente esse. Essa plataforma, então, foi construída com essa ambição de conseguir ter um diálogo com o público, tanto na contribuição deles em termos de testemunhos e entrevistas, mas também na conceitualização do projeto. E daí, pelo ponto de vista da história pública, né, uma reflexão que emergiu muito importante foram os limites da autoridade compartilhada, que é um conceito do Michael Frisch, que pensa também a história pública no mundo dos museus, enfim, também muito de como o historiador oral, como nas entrevistas de história oral, o historiador pode tentar negociar com o seu entrevistado, com o seu colaborador, né, a autoridade. Mas, na realidade, eu percebia muito que a autoridade continuava sempre comigo, né? E talvez ela sempre continue de alguma forma, porque é uma autoridade específica, né? O rigor da pesquisa histórica. Então, é claro que existiam competências e capacidades diferentes nessa arena da autoridade compartilhada. Mas um outro conceito interessante foi a questão do design participatório. Então, esse design participatório foi onde eu conseguia me reunir, foi um conceito, na verdade, que me levou a pensar possibilidades de conseguir me reunir com grupos de imigrantes que podiam me dar um retorno sobre o que eles estavam achando do desenho do site e dizer, olha, a gente não quer isso, a gente quer aquilo. E por conta dessa demanda do público, eu tive que mudar a ideia da plataforma que eu tinha originalmente completamente e precisei trabalhar em colaboração com um desenvolvedor, porque o que o público queria não tinha nada a ver com o que eu podia fazer sozinha com as competências digitais que eu tinha na altura, que era basicamente utilizar uma plataforma como o WordPress, né, um desses administradores de conteúdo livre, que está quase tudo pronto, que tem uma interface amigável e que eu poderia só alimentar aquilo, né? Não, o público, né, os meus colaboradores, meus parceiros nesse projeto, queriam que a história deles, a memória deles, fosse não depositada numa caixa vazia, que não ficasse num lugar estanque, que tivesse interação, que pudesse haver conversas em torno dela. E então, por que eu estou contando toda essa história? Porque foi a demanda do público que me levou a ter que colaborar muito de mais perto com os desenvolvedores, e acabou sendo o principal motivo pelo qual eu me vi obrigada a trabalhar também nessas zonas de contato. Então, a partir disso, eu joguei fora os 2 primeiros desenhos que eu tinha feito do site e construí essa plataforma junto com o desenvolvedor daqui, que era o Daniele Guido, ainda é desenvolvedor aqui do Centro de História Contemporânea e Digital do Luxemburgo. E, graças a ele, a gente conseguiu construir uma plataforma que se conectava com o Facebook e com o Instagram, de onde vinham a maioria das contribuições do projeto. Também havia um workshop que a gente coletava outros tipos de testemunho e também conduzia algumas entrevistas de história oral ao longo de todo o trabalho de campo, mas essa plataforma, ela precisou dessa ajuda do Daniele, e para ser alimentada eu precisei aprender a rodar alguns scripts, e assim me aproximei um pouco desse mundo, né, de como fazer a raspagem da web, de pegar esses posts das redes sociais, conseguir colocar no site,
debater as questões éticas, encontrar saídas técnicas para evitar problemas éticos. Então, por exemplo, as histórias que entravam aqui nesse site, elas estão aqui dispostas como uma técnica chamada um iframe, na verdade. É uma janela que mostra só uma pequena visualização do texto e da imagem original que está na rede social. Isso parece trivial, mas foi uma solução para um problemão ético que a gente tinha no momento em que eu pensava, como eu vou fazer para fazer o download de todos esses posts, fazer o upload na minha rede, no meu site, e depois que acabar o projeto de doutorado, se alguém apagar um post das redes deles, eu preciso apagar esse post do meu site também, para respeitar a privacidade daquela pessoa. Eu não vou poder, depois que eu acabar o doutorado, ficar acompanhando quem manteve o perfil ativo, quem desapareceu, quem quer sair, quem quer entrar. Então, para tentar manter essa fluidez e essa resposta mais rápida a isso, de forma automática, o iframe foi uma saída, de maneira que se algum usuário desaparecer da internet ou deletar os posts dele, automaticamente também aquela postagem vai desaparecer do meu site. Enfim, existem outros dilemas éticos sobre trabalhar com fontes nascidas digitais que vêm de plataformas que são de terceiros, né, como dessas grandes empresas chamadas Big Tech, como o Facebook, que é proprietária do Facebook, do Instagram, enfim. Tem também a questão da gente ter que criticar o algoritmo dessas redes e mesmo refletir criticamente sobre estar usando essas redes e pedir às pessoas para botarem a história delas lá, né? Então, no meu caso, foi uma negociação com o público, como contei para vocês, que as pessoas que queriam participar preferiam estar na rede social. E aí, um dos pontos interessantes para pensar, para encaminhar já a nossa reflexão aqui, foi esse conceito do thinkering, sobre o qual falei muito na oficina. O thinkering é um conceito que vem da arqueologia da mídia, no campo da arqueologia da mídia, mas que acabou se tornando um conceito norteador aqui no C2DH, na Universidade de Luxemburgo, que é realmente um apelo a grandes abordagens experimentais que realmente aceitem os riscos até de o projeto falhar completamente, mas para tentar testar essas novas práticas, né? E esse thinkering, ele é muito potente no sentido de convidar o historiador a tentar algo que ele não sabe, a aprender pelo tateamento daquelas ferramentas, um duplo tateamento, né? Um abstrato, intelectual, mas também manual, né? De o historiador se colocar ali para explorar certas interfaces, testar. É um pouco, na oficina, o Leonardo me fez uma pergunta, qual é a diferença do thinkering para o clássico tentativa e erro, né? Talvez o thinkering seja um tentativa e erro, mas com um convite a gente adicionar a essa tentativa e erro o exercício de uma autorreflexão, né? Esse processo todo me levou a refletir muito sobre erros e falhas no processo. Então, alguns momentos em que o desenvolvimento não estava dando certo, atrasou o projeto, me levou a refletir sobre a duração de projetos de produção acadêmica digital que realmente precisa ser reconsiderada se a gente for imaginar, né, o futuro da pesquisa digital, como dizia o Ayers. Talvez um dos critérios que precisa se imaginar é que esse trabalho nas zonas de contato ele vai necessariamente requerer mais tempo. Tem o tempo da linha, a curva de aprendizagem do pesquisador que está fazendo esse projeto, tem um tempo para a agenda do colaborador, que vai precisar também fazer outros projetos, que não está sempre só à nossa disposição, e um tempo para lidar com as falhas, com os insucessos, com os erros mesmo que podem acontecer quando a gente não conhece, né, uma ferramenta, uma interface, enfim. Então, por tudo isso, um elemento fundamental, vou ter que, como dizem por aí, tive que molhar o bico, né? Por tudo isso, um elemento fundamental que chamei a atenção durante a oficina e queria trazer para a gente hoje é a necessidade da gente documentar os processos, documentar a nossa prática nesse mundo digital, né? E esse documentar o processo é onde essa camada mais autorreflexiva do trabalho com o digital vai aparecer. E nesse documentar o processo, a gente precisa que questões que normalmente seriam implícitas sejam trazidas à tona e sejam
discutidas como questões fundamentais que podem ter impactos epistemológicos, que são mudanças ontológicas no nosso fazer. Então, no meu projeto de doutorado, eu chamei de um experimento 360 graus, porque desde a formulação da conceitualização do projeto, a própria pergunta do que eu ia querer descobrir da história da migração a partir dessas entrevistas, dessas memórias coletadas, até a criação da plataforma, a tese e a publicação digital da tese, todos esses passos, eles foram experimentais. A tese ela foi publicada num formato digital também, com uma plataforma chamada Manifold, porque eu queria que os leitores e também aqueles que colaboraram comigo pudessem assistir as entrevistas de história oral e não necessariamente trabalhar só com a transcrição, né, ler só a transcrição da história oral, já que a gente está aqui numa interface digital. Para mim fazia sentido que a minha escolha fosse de priorizar o oral e a fala, o aural como um todo, né? E também queria que quem fosse ler a tese e desfrutar daquele conteúdo pudesse consultar, né, paralelamente ou conjuntamente que lia os meus argumentos, pudesse consultar as evidências, pudesse ir lá nas memórias que as pessoas compartilharam e consultar os posts no Facebook ou no Instagram. É claro que eu posso ter um livro com um link, né? E a pessoa ir no link depois. Mas o digital me permitia fazer esse processo, possibilitar, viabilizar que esse processo fosse menos descontínuo, né? Então, por isso, eu optei pela publicação nessa plataforma chamada Manifold Scholar, que é da casa editorial da Universidade de Minnesota. É uma plataforma aberta, quem quiser pode utilizar, se tem um servidor à disposição, né, porque o caro é o servidor. E aí também um ponto, né, gente, todos esses recursos, embora se fale muito que o digital, enfim, né, um mundo de possibilidades, para além das habilidades, são também recursos financeiros, né, porque a capacidade de processamento, de arquivar, né, a capacidade de, enfim, de ter um servidor potente, de poder arquivar determinados arquivos, rodar determinados softwares, também requer investimento, né? Não é só o cuspe e o giz, né? Que a gente pode esperar, mas todo mundo pode fazer um pouco com o digital. É claro, existem muitas ferramentas que são abertas, softwares que são abertos, como a gente falou durante a oficina, falamos da plataforma GitHub, que traz muitos códigos abertos. Aliás, o laboratório de Humanidades Digitais da UFBA publicou nessa semana, por ocasião do Dia das Humanidades Digitais, que foi anteontem, publicou um repositório com muitos materiais relevantes para ciências sociais e humanidades digitais, com códigos que podem ser reutilizados, enfim. No final, posso botar o link aqui para vocês no chat. Bom, mas tudo isso era para a gente continuar uma conversa sobre esse giro prático reflexivo que para mim é onde entra o conceito de hermenêutica da prática. Durante a nossa oficina, eu comentei para quem estava presente, mas vou repetir aqui, que na proposta do Andreas Fickers, de um letramento multimodal, ou de uma crítica multimodal de todo o componente digital, né, das interfaces, das ferramentas, das fontes, e mesmo da questão da apresentação, da narrativa. Também. Tudo isso precisa acrescentar também uma perspectiva crítica do próprio usuário, né? Então, na oficina a gente falou da hermenêutica do usuário. E eu acho que a gente pode pensar essa dimensão também nas nossas produções individuais de história, ou de história digital, né? Mas vamos só pensar de história. Se a gente está usando uma ferramenta digital, essa hermenêutica da prática, ela vai ser essa dimensão reflexiva e que, de certa forma, é um chamado para a gente estar o tempo inteiro atento ao nosso trabalho com essas ferramentas, para refletir sobre o que o uso da tal ferramenta ou tal interface está condicionando o nosso fazer. Então, de certa forma, o meu projeto inteiro eu poderia ter cortado da minha tese um capítulo inteiro, se eu não quisesse fazer essa reflexão.
Mas se eu não tivesse feito essa reflexão, se eu não tivesse documentado todo o processo, explicado tintim por tintim como eu fiz, os erros que eu encontrei, as necessidades de colaboração, os atrasos que aconteceram por conta disso, eu julguei que os leitores da minha tese não teriam condições de me avaliar, de me criticar, de me oferecer um retorno significativo, porque não iam conhecer exatamente como esse trabalho foi feito. O que é muito diferente quando a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, né, eu falei que a gente não precisa reinventar a roda, né? De fato, não acho que é reinventar a roda, mas adaptar o nosso trabalho, né? Mas quando nós vamos fazer um trabalho de história, digamos assim, muito entre aspas, né, tradicional. Não gosto de fazer essa distinção do digital para o tradicional, porque justamente acho que o digital talvez seja um termo transitório que em algum tempo vai desaparecer e a gente vai ter só história. E a mediação digital ou tecnológica vai acabar sendo incorporada, assimilada, né? Mas nesse momento de transição que a gente está vivendo, quando a gente faz um projeto digital, ele precisa ser documentado e explicado passo a passo, quase como um tutorial, porque muitas pessoas que vão nos ler não conhecem aquele universo, não conhecem enfim, as minuciosidades que tem naquela prática artesanal do trabalho digital. E aí, realmente, quando eu boto a ênfase na prática, é justamente no fazer, do dia a dia, né, de como a gente explora os nossos documentos, de que tipo de ambiente a gente realiza o nosso trabalho, quanto tempo demora, né, que linguagens a gente utiliza, tudo isso está mudando, né? E isso quer dizer, por exemplo, que esse capítulo que eu adicionei na minha tese, embora essa reflexão, essa autorreflexão, ela permeie todo o trabalho, mas esse capítulo, ele permite, eu acredito, que outros leitores possam, se quiser, repetir o meu projeto, né? E, fundamentalmente, se nós queremos que as coisas que Isa, são realizadas... Oi? teve mais uma pequena falha. Tu estavas falando que se nós queremos, fundamentalmente. Enfim, Ah, acho que a gente perdeu o argumento. Se pudesse desculpe, retornar, obrigada. por favor. Se nós queremos que as nossas pesquisas digitais, né, ou que as pesquisas que a gente faz e que em alguma medida são mediadas pelo digital, sejam compartilhadas, lidas, né, apreendidas e re, reconstruídas, citadas, né, referenciadas, criticadas pelos nossos pares, a gente precisa que aquela produção não seja hermética aos nossos pares. Então, não posso escrever só para a pequena comunidade de historiadores digitais que usa a ferramenta XPTO que eu utilizei. Então, o convite à hermenêutica da prática, ou essa ação mais reflexiva, é que a gente realmente tente aguçar os nossos sentidos e revelar as partes não ditas do nosso método, né? Aqui, esse não dito, aqui lembro o Sertor, mas acho que os nossos métodos, os nossos fazeres também têm não ditos. E por que a gente não diz, né, quando a gente vai no arquivo? Ora, porque já se tornou corrente, já se tornou algo compartilhado. A gente mais ou menos sabe como que a coisa pode se dar quando a gente faz uma pesquisa de arquivo. A gente imagina como aquele historiador trabalhou, a crítica interna e externa do documento, uma organização, ele foi ao arquivo, ou ele usou um arquivo digital, mas a gente imagina, a gente tem uma ideia, a gente pode tentar repetir aquela pesquisa, a gente pode criticar aquele historiador. Mas se tiver uma tecnologia ou um processo que, de certa forma, encapsula e obscurece aquele fazer, a comunidade ao nosso redor não pode criticar o nosso trabalho. E por não poder criticar, talvez acabe nem o conhecendo e nem utilizando os argumentos e, enfim, os avanços que a gente tiver feito naquele campo. E por isso eu acredito que o convite do Gerban Zalcman, para a gente pensar uma hibridização, ele é muito bem-vindo no sentido de que essa hibridização é combinar o que a gente já sabe ao esse novo, né? Esse novo pode ser que exija que a gente aprenda alguma programação, mas não necessariamente. Talvez a gente precisa só aprender o beabá, né, um básico. A gente não precisa se tornar um PhD, né, um doutor na programação. Mas se a gente entender o básico, a gente consegue trabalhar na zona de fronteira. E se a gente trabalhar na zona de fronteira,
e tentar traduzir isso para os nossos pares, né, como foi aquela experiência, a gente tentar tornar aquela operação historiográfica mediada pelo digital legível, compreensível para os pares, eu acho que a gente está conseguindo finalmente compartilhar aquela produção acadêmica e talvez continuar defendendo a legitimidade científica daquele fazer, ao invés de nos deixarmos, né, levar e obscurecer por uma black box, né, uma caixa preta da tecnologia, mas que também é uma caixa preta dos processos, uma caixa preta dos métodos, e a gente conversou um pouco disso durante a oficina. Então, talvez o exercício principal dessa hermenêutica da prática seja que cada um de nós, isso vai ser muito individual, vai depender, né, de tantos fatores subjetivos do pesquisador, do posicionamento desse pesquisador em relação à tecnologia, se ele é mais ou menos experiente com determinadas tecnologias, se ele vai depender mais ou menos da colaboração com outros pesquisadores, em que ambiente ele está colaborando, né, se é um ambiente de colaboração próxima ou remota, enfim, vai depender de muitos aspectos, mas independente desses aspectos, eu acho que o que a gente está tentando revelar com esse exercício da hermenêutica, da prática, é identificar as interferências do digital na nossa prática. E as interferências, interferência pode ter uma carga um pouco negativa nessa palavra, né? Mas vamos pensar de forma geral o condicionamento do digital à nossa pesquisa, que é, muitas vezes, limitante, mas também é liberador e pode abrir possibilidades. E aí, para quase já concluindo aqui o meu pensamento, antes de deixar a última provocação para vocês, uma das minhas sugestões na tese foi justamente que a gente pensasse esse momento que a gente está vivendo de transição como um momento em que é possível que a gente esteja observando o surgimento de um novo estilo de raciocínio, um novo estilo de pensamento, que é sobre o digital, através do digital, a partir do digital, ou um fazer mediado pelo digital. E, enfim, esse termo estilo de raciocínio ou projetos de estilos de pensamento vem da filosofia da história da ciência, inicialmente, né, uma proposta do... Vocês estão me ouvindo ainda? Uma proposta do Ian Hacking, nos anos 90. É interessante o nome ser hacking, né, que a gente pode pensar hacking. O cara está querendo fazer um hacking do nosso estilo de pensamento. Mas, bem, filósofo, né? Essa proposta de estilo de raciocínio me pareceu oportuna, talvez a gente possa modular ela um pouco para as especificidades da história, que não é uma ciência exata, mas ele fala que quando surge um novo estilo de pensamento, de raciocínio, geralmente surgem com ele novos objetos, novas formas de evidência, né, modelos de verdadeiro e falso, novas leis, e com isso também novas frases, novos jargões, né? Surge também, com isso tudo, acompanha uma espécie de um debate tautológico sobre, né, ele chama assim, eu brinquei na oficina, que é um pouco aquele papo do Globo Repórter, né? De onde viemos, para onde vamos, né? O que é a história digital, do que vivem os historiadores digitais. E talvez, né, esse novo estilo de raciocínio nos permita pensar e abraçar mais essa transitoriedade do digital e compreender que talvez não seja algo que vai ser sempre esse compartimento da nossa disciplina, mas que possa ser algo que possa ser incorporado na disciplina como um todo, em diferentes níveis do uso do digital e formas como os historiadores vão usar, formas de colaboração. E por aí, por exemplo, eu posso pensar, né, em objetos e formas de evidência. Eu listei aqui alguns conceitos que fazem a gente a pensar, né? A gente precisa de uma crítica digital das fontes ou dos dados históricos, né, que é uma proposta do Vickers. A gente pode pensar no grande debate suscitado pelo conceito de memórias mediadas, da Joseph Van Dyke. A gente pode pensar nas técnicas, né? E aqui uma forma que ao mesmo tempo dialoga com as novas evidências, mas também com tentativas de encontrar verdadeiros e falsos, que são as técnicas de leitura distanciada do Moretti, que, por exemplo, envolve, né, o uso de computação para fazer análises textuais, por exemplo, fazer análise de network, enfim, há diferentes técnicas de leitura distanciada. A gente pode pensar num novo problema também que surgiu para a gente, que é a arquivagem da web,
né? E como essa arquivagem vai se dar, muitos dos problemas da arquivagem da web vão se relacionar aos problemas de arquivo como um todo, mas vão haver questões específicas que vão exigir do historiador, né, saber lidar com a crítica dos algoritmos, por exemplo, né, e entender como navegar esses arquivos, enfim, e também outros surgimentos de outras formas de evidências, por exemplo, a história de bancos de dados, né, Database History, que foi uma sugestão do Steve Anderson, um livro de 2014, não, 2011, e acho que essa Database History, talvez, no meu caso, por exemplo, tinha sido um dos elementos grandes, né, desafiadores para mim no final do projeto de, de doutorado, porque eu fiquei com aquele monte de memória quadradinha, né, aquele monte de post, e me vi tendo que fazer aquilo que o Paul Ricoeur, né, diz que nós fazemos, né, na representação historiadora, que é colocar a nossa história numa trama. Mas a multivocalidade que eu tinha naquelas histórias do banco de dados que eu construí a partir de posts era tanta que era difícil colocar aqueles vários indivíduos e aquelas várias histórias diferentes numa trama, né? Então também é um outro front que a gente precisa pensar. E aí, gente, eu acho que falei muito, né? Vou querer ouvir vocês, mas hoje eu vi um tweet que eu precisava compartilhar, né? Antes de encerrar minha fala, que foi justamente sobre essa zona de contato, o que a gente tem que aprender, o que a gente não tem que aprender, e era uma reportagem que saiu do Valor falando da aceleração digital e da necessidade da gente ter mais cientistas de dados, e aí o Tiago Ventura, que é da ciência da computação lá no CPDOC, compartilhou isso, né? Compartilhem com seus alunos a matéria, né? Que a gente precisa de cientistas de dados, mas a demanda não é só de cientistas de dados, mas de profissionais com capacidade de analisar os dados. E eu acho muito interessante isso, porque aí a gente pensa de novo que a gente precisa desse profissional que trabalha nas fronteiras, né? E aí o Leonardo Nascimento, que inclusive estava na bibliografia da oficina com o Eric Brasil, ele menciona que na disciplina dele da UFBA, sobre sociologia digital, né, a maioria dos alunos eram de outras áreas, né, não eram das ciências sociais. Então, acho que uma grande interrogação que fica para a gente, um desafio, é como a gente vai conseguir incorporar tudo isso que a gente debateu aqui no nosso currículo, né? E talvez a gente não precisa, acho que voltei. Um dos desafios, talvez, é que acho que passa uma ideia errônea de que a gente precisa virar o programador. E aí, realmente, não dá para construir um currículo de programadores dentro da graduação de História. Mas talvez a gente possa fazer o beabá, né? E entendendo um pouco, cada um vai pelo seu caminho da experimentação, seguir e trilhar um caminho subjetivo e fazer a sua própria hermenêutica da prática. Bom, gente, me estendi um pouquinho, né? A gente começou um pouquinho mais tarde. O Eduardo tinha sido generoso comigo, falou que eu podia usar até 1 hora. Então, acho que a gente está aqui estourando o meu tempo. Estou curiosa para ouvir vocês. Obrigada. Ótimo, muito obrigado, Anita. Parabéns pela excelente fala. Acho que vai ser, de fato, uma boa abertura para um debate que, como eu mencionei antes, se estende aí pelos próximos meses. Eu fiquei pensando no fim da tua fala, tu mencionaste esse excesso de informações e como eles dificultam a construção de uma narrativa unificada. Tem uma crítica do Levi-Strauss que depois o próprio Hayden White vai recuperar para intensificar as suas críticas à história. Ele menciona isso, né? O Levi-Strauss, trabalhando quase que quantitativamente, menciona isso, o excesso de informações é quase que inversamente proporcional à construção de uma narrativa que permita, enfim, olhar de modo unificado para um fenômeno, para um processo histórico. Mas enfim, muito obrigado mais uma vez, Anita. Eu tenho algumas questões, mas eu acho que a gente pode começar recuperando algumas observações que aparecem aqui no chat. Então o Clóvis diz, nos anos 60 e 70 e mesmo depois não havia clareza do que era um programador e por outro lado, para utilizar os pacotes estatísticos, por exemplo, era preciso um conhecimento muito hard, não havia interfaces amigáveis. Enfim, se tu puderes comentar sobre isso enquanto a gente se organiza para as questões Sim, e demais acho observações. que o Clóvis deve ter deixado esse comentário quando a gente estava falando da citação do Ladurri, né, Clóvis? Me corrija se eu estiver enganada, mas eu acho que as interfaces amigáveis,
né, isso, agora vi tua resposta aqui. As interfaces amigáveis, elas são muito recentes, né, e mesmo agora, por exemplo, nas oficinas, eu tentei privilegiar a coisa da interface amigável para mostrar algumas ferramentas que a gente pudesse, assim, tentar sozinhos fazer alguma coisa depois da oficina, né, que vocês não dependessem necessariamente de uma grande curva de aprendizagem para investir algum tempo ali fazendo algum pequeno experimento com as fontes de vocês, com os problemas de vocês. Mas eu acredito que a chegada das interfaces amigáveis nas humanidades digitais, ela ainda é assim, não é que não é que a gente precise se tornar, programador para trabalhar fora dessas interfaces, mas eu acredito que mesmo para trabalhar com as interfaces amigáveis, a gente precisa pelo menos ter um mínimo de compreensão do que o software por trás dessas interfaces está fazendo, para conseguir, vislumbrar as possibilidades, né. Então entender, por exemplo, se é possível, o que é possível fazer com uma análise de network, por exemplo, né, de redes sociais. O que é possível fazer digitalmente com uma leitura distanciada, extração de tópicos, né, enfim, vários tipos de mineração de texto. A gente precisa pelo menos entender um pouquinho disso. E talvez na época do lado RI, o hard, né, a aprendizagem demandada era tão grande que parecia realmente que ou a gente vai aprender ou não vai. Mas depois também, não comentei isso durante a fala, mas a história quantitativa ou a Cliometrics, né, talvez justamente por essa crítica aqui que o Eduardo acabou de recuperar no debate do Levi-Strauss com Hayden White, enfim, desse duelo entre o quantitativo e o qualitativo, né, a Cliometrics ela caiu por terra. Muito talvez também porque, o debate em torno dentro da comunidade daqueles que praticavam a cliometria, ficou muito hermético, né, não houve uma maneira muito de trocar, sobretudo entre historiadores da história econômica, então aquela hermeticidade acabou levando ao sufocamento e depois desaparecimento um pouco daqueles métodos, que voltam com a história digital, mas acredito que nas humanidades digitais a gente tem mais possibilidade de conjugar o qualitativo e o quantitativo, né. E aí, por exemplo, na oficina, quando a gente conversou sobre leitura distanciada, eu comentei das possibilidades da gente construir fluxos de trabalho que nos permitam conjugar a leitura distanciada à leitura aproximada. Então, construir um fluxo de trabalho de leitura escalonável, digamos assim, né, ajustável, né. Então, acho que, né, tem um desenho animado dos anos 90 que me parece um pouco adequado para essa figura, é aquele historiador que é tipo um inspetor bugiganga, sabe, você tem que ter um pouquinho de cada coisa, a gente troca o nosso chapéu, tá lá na zona de contato, tem ferramentas diferentes, em alguns momentos a gente vai fazer uma coisa de longe, mas em alguns momentos a gente vai precisar usar o que a gente já sabe, que é fazer a leitura aproximada e a crítica de perto, né. Acho que tem mais coisas aqui, o Henrique também levantou a mão, né? Eu acho que sim. O Igor já liberou, se não me engano, o áudio, então, Henrique, por gentileza, a gente escuta. Obrigado, Anita, pela sua exposição. Eu tenho duas questões, vou ser bem breve. Uma bem pontual, bem específica, de pura ignorância minha, queria te ouvir dessa coisa bem pontual, e uma mais, assim, digamos assim, especulativa, que eu não tenho a menor ideia do que pensar a respeito, e para te provocar. A questão específica diz respeito mais um pouco, digamos assim, à divulgação, à circulação de conteúdo para esse mundo digital. Vou dar um exemplo bobo, que é a única maneira que eu sei para pensar isso que eu quero dizer. Quando você escreve um livro, ele vai para uma editora, a editora publica, tal. O livro, a editora morre, desaparece, faliu, o livro continua lá. Quando você faz esse site seu, e não um livro, isso vai para uma plataforma, vai para um servidor, vai para um provedor. Como é que fica a permanência disso, né? Sendo que as tecnologias elas se transformam, se essa plataforma, servidor ou provedor morrer, para onde vai o seu site? Quando as tecnologias se transformam, como é que fica essa interface? Ou seja, como é que fica o problema da permanência, né? Enfim, a discussão sobre suporte, né? Que tipo de implicação que isso tem, né, na produção do conhecimento, na circulação e na divulgação?
né? Essa é uma coisa que a gente experimenta de uma ordem prática, né? Até mesmo no nosso dia a dia, né? A gente está num computador, muda, o software atualiza e, de repente, você não consegue mais manejar coisas básicas, você tem que adquirir novas máquinas, e tudo muda a interface, muda o conteúdo. Enfim, eu queria te ouvir um pouco disso. Como é que fica esse mundo, né? A questão dos direitos autorais, da circulação e da divulgação, por exemplo. Essa é a questão mais pontual. A questão mais especulativa com relação ao seu tema, aí mais geral, né, que está no pano de fundo da sua discussão, desse historiador desse mundo digital, não necessariamente o historiador digital, mas o historiador no mundo digital. E você falou muito de duas expressões, você usou, hibridismo, ou zonas de contato, né, o tipo de trabalho colaborativo, as formas de você compartilhar informações, técnicas, instrumentos para produzir determinadas coisas. Você narrou a sua experiência, inclusive, de um trabalho com um desenvolvedor mais técnico, né? Mas eu fico pensando assim, de um lado, isso pode reforçar a nossa tradicional identidade disciplinar, na medida em que a nossa zona de contato se dá de uma forma puramente instrumental, né? Eu trabalho com o X de uma maneira instrumental para ele desenvolver algo que eu irei aplicar. Ou o cara da informática que chega para mim, me contrata para eu produzir conteúdo para um determinado suporte, né? E eu o historiador vira um servidor, né? No mundo do mercado terceirizado, né? Eu vou formar o MEI, né? Você é microempreendedor individual para produzir conteúdos de patrimônio para alguma entidade mobilizar, quer dizer, é uma relação muito instrumental. A outra coisa, eu fico pensando no hibridismo, né? Porque hibridismo é um encontro de dois para produzir um terceiro completamente novo, né? Eu fico pensando se não tem uma diferença aí, né? Do ponto de vista, estou falando puramente especulativo, né? O hibridismo é mais do que um uso instrumental, né? O hibridismo são dois saberes se encontrarem e produzirem uma terceira coisa que é completamente diferente, que pode trazer marcas de um e de outro, mas que é um terceiro saber, é uma terceira forma de conhecimento, uma terceira maneira de se produzir conhecimento. Só que isso esbarra muito com a nossa tradição, uma tradição autorreferente, departamentalizada, hiperespecializada, e não é entre o historiador e o profissional da informática. Mesmo do interior da história, é uma hiperespecialização, é uma departamentalização dentro das próprias formações de história, é uma hiperespecialização, é uma engenharia institucional que se organiza e que induz, desde o menino da iniciação científica até a pós-doutorado, sempre a autorreferência, a hiperespecialização, a conversa exclusiva com o seu... É uma espécie de bolificação, para usar a metáfora do mundo da internet, né? Mas a universidade, há 200 anos, ela se bolifica cada vez mais, né? A gente não conversa nem mesmo com os nossos colegas da história, né? Porque cada um está no seu grupo, desde a iniciação científica, né? Você se afirma na medida que você vai se submetendo, se especializando e conversando única e exclusivamente os conteúdos, os métodos e as práticas daquele grupo. Eu fico pensando aí, eu não sei o que você pensa disso. A história pública, a minha impressão de fora é que caminha para isso. Ela corre o risco de virar uma especialidade acadêmica, né? Com cânones bibliográficos, com seminários autorreferentes. Vai virar uma hiperespecialização. Daqui a pouco a gente vai ter concurso público para história pública, né? O que pode ser uma contradição, né? Vira uma especialização, né? Ou seja, vai ficar uma discussão, de novo, autorreferente. Então, como é que fica isso, né? Como é que a gente... Que mundo que é esse, né? Isso não implicaria além do aprendizado de técnicas, como é que a gente poderia pensar a formação no sentido mais geral, né? A formação, né? Não é de historiador, né? Qual que é o papel da universidade, né? Se levar esse tipo de discussão às últimas consequências, não implicaria a gente começar a repensar um pouco que universidade que a gente quer para os próximos 50 anos, coisa que eu acho que ninguém faz porque nós somos muito conservadores, né? A gente quer conservar aquilo que nós, ainda mais no contexto que a gente está vivendo, né? Que nós estamos ameaçados com coisas básicas, né? Hoje a gente fica na luta da sobrevivência. A gente não consegue mais nem pensar um projeto para os próximos 50 anos, porque a gente quer conservar o mínimo do que foi construído nos últimos 50. Mas, enfim, como é que fica isso, né? Como é que
como é que a gente se movimenta nesse mundo que me parece contraditório, né? É um desafio que implica um outro tipo de estilo de raciocínio, né? Como você falou no final, né? Um outro estilo de raciocínio, de pensamento, de escrita, mas com uma estrutura acadêmica de formação de 200 anos que se constrói muito na autorreferência, né? Ou no uso apenas instrumental da interdisciplinaridade, né? E como é que fica essa contradição aí? Como é que vocês estão pensando isso aí? Como é que você pensa isso? Uau! Vou começar da última questão, tá? Porque aí agora fiquei aqui mais tocada para responder teu segundo ponto. Essa eu acho que é a questão, né, de $1 milhão, assim, que passaria por uma mudança absoluta de tudo, né. Então, o que você chama atenção, né, das bolhas que se criam, da especialização, não só na história, né, em todo lugar, mas a universidade ela é assim, né, e você falou do historiador servidor, lembrei de um texto do Pedro Teles da Silveira, que também estava no Teoria como Provocação, em 2019, que é o historiador com CNPJ, né. E lembrei também que é um fruto do momento que a gente está vivendo, né, e que passa esse momento de digitalização de tudo e da gente estar vivendo uma uberização das profissões também, mas isso é um outro ponto. Mas, voltando aqui, eu acho que talvez o mais complicado nessa nossa identidade acadêmica como está hoje, é uma coisa que o Hartog chamou de inércia disciplinar, né, a gente resiste muito a mudar, né, a gente tem um momento um pouco assim, tudo muda muito rápido, mas a gente vai refletir e digerir aquilo de uma maneira assim, e justamente talvez por uma tentativa de sobrevivência, né. E aí, durante a oficina, eu mencionei para os colegas que estavam presentes, um termo que o Matt Gold utiliza para humanidades digitais, que eles chamam humanidade digital de uma forma de um jiu-jitsu, que é uma mudança que a gente está fazendo para um momento de crise das humanidades que a gente está vivendo, que na verdade eu não acho que é um momento, acho que as humanidades já nasceram em crise, a gente está em crise até hoje, mas ele usa a ideia de que a gente tem a própria mudança das humanidades digitais para uma ideia de laboratório, de produção de projeto como produto, né, tá muito nessa lógica da produção a produção de um produto é um pleonasmo, mas assim, esse nosso ritmo de produção que tem muito mais a ver com o modelo neoliberal que a gente está vivendo hoje da academia, mas ele chama atenção para que talvez a gente precise utilizar a força do nosso inimigo, né, e essa crise que nos oprime, que coloca em risco a sobrevivência dos humanistas como um todo, para fazer algo que seja ao nosso favor, né, porque no jiu-jitsu, por isso que ele usa o termo que a humanidade digital é um jiu-jitsu, porque a gente está o tempo inteiro nessa negociação dessas tradições, né, e tentando sobreviver e fazer algo novo. Eu acho que talvez me expressei mal, ou deixei uma confusão com a coisa do hibridismo e das zonas de contato. Primeiro eu queria chamar a atenção que o hibridismo, nesse caso, não é do historiador com as outras disciplinas, mas do historiador com as suas velhas e novas habilidades, né. Do historiador que trabalhava no mundo do impresso e o historiador que trabalha no mundo do digital. Então aí sim eu acredito que a gente precisa de um terceiro, né, que é um momento em que a gente vai superar esse período transitório e vai trabalhar com um pacote que inclui as nossas habilidades críticas do analógico e a do digital, em diferentes níveis, né, que vai depender de sujeito para sujeito, mas acredito nisso. E nas zonas de contato, o convite que eu acho que é necessário é que a gente não faça essa colaboração instrumental, né, que seja oportuno aquele momento de eu bato na porta do colega e só peço aquela coisa e vou embora e existe só esse momento de interação. Mas isso vai requerer que a gente trabalhe e fique na zona de contato, que a gente trabalhe naquela zona, que a gente cada vez mais esteja nas fronteiras e o nosso objeto, por isso, né, chamei atenção para a questão dos projetos de história digital, mas dos projetos, assim, de pesquisa como um todo, mas os questionamentos da história digital também serem questionamentos que podem ser considerados objetos de fronteira, né. E aí eu acho que não tem uma resposta, né, aí
Também alguém me perguntou, não sei se foi o Eduardo, me perguntou alguma coisa para o futuro, como é que ia ser, e eu falei: "Olha, não sou muito futuróloga, né, eu vou pensar mais na coisa do passado", mas eu acho que para o futuro a gente tem caminhos distintos, que seria, né, pensar numa infraestruturação, como aqui, por exemplo, na Universidade do Luxemburgo, o Centro de História Digital, ele é independente do Departamento de História. E aí, a gente pode imaginar as brigas políticas que aconteceram para que isso tivesse lugar aqui nessa universidade, né. Como a repartição dos financiamentos foi feita, enfim, disputa por números de posições acadêmicas que cada, entidade ia ter, né. O centro é um centro interdisciplinar, enquanto o Instituto de História preservou, né, a característica mais, altamente especializada da história, mas é um centro interdisciplinar de história contemporânea e digital. Mas isso é um caso onde foi possível criar um lugar para se trabalhar nessa zona de contato. Então, por exemplo, aqui existe um subdepartamento, digamos assim, que é chamado de Digital Research Infrastructure, né? É uma área só para oferecer esse apoio infraestrutural para a pesquisa. Que no trabalho etnográfico feito pelo Max Keman, que discutiu as zonas de contato, ele observou que, na verdade, quando essa infraestrutura vem depois, já tem alguma coisa errada. Já está atrasada e aí fica instrumental. Mas o ideal para essa produção acadêmica acontecer é que essa infraestrutura, em vez de ser uma infraestrutura que a gente vai recorrer, que esse trabalho seja infraestruturizante, né? E ele vai discutir isso dizendo que, então, a gente precisa ter, na verdade, um novo ambiente de trabalho, em que a presença dessas pessoas esteja sempre lá, né? E faça parte daquele dia a dia, não seja essa questão instrumental. E aí uma coisa que ele discute também, né, que eu não trouxe aqui os diferentes tons, né, da discussão de zonas de contato que ele fez, mas ele discute, por exemplo, os poderes, né, que se exercem nessa relação nas zonas de contato de coerção entre as diferentes comunidades de prática, né. E muitas vezes o historiador é quem está sendo coagido a aprender algo forçosamente, digamos assim, é claro que não estou aqui falando de uma violência simbólica, mas muitas vezes é o historiador que tem que, né, negociar e ceder um pouco o seu espaço, outras vezes é o projeto foi bem sucedido, há uma espécie de um digital history, ele usa essa expressão, que eu nem saberia traduzir para o português agora, que é um digital history brokers, que seriam aqueles contextos em que determinados atores, né, pesquisadores, tanto historiadores quanto engenheiros, conseguem, através da experimentação, fazer um avanço significativo e produzir de uma forma diferente. Aí, olha, eu acho que é impossível a gente replicar a realidade do centro do Luxemburgo em todos os lugares. Eu acho que por isso que é importante vai ser subjetivo e vai ser um pouco orgânico em cada instituto, né. Mas, recentemente eu estava numa banca, era de mestrado, um aluno da Caroline Bauer, lá na Federal do Rio Grande do Sul, o Bruno Laetano, era uma dissertação de mestrado, e ele discutia o historiador no mundo digital, né. E no final, a conclusão dele lá pelas tantas era, assim, eu não sei como isso pode acontecer, mas ele faz uma proposta de que talvez a gente não precise ter departamento de história, que a gente tem um departamento de humanidades. E aí, a gente compra essa briga, porque aí vem todo aquilo que aconteceu aqui da discussão de financiamento, da identidade, o que a gente perde, o que a gente ganha, né, com isso. Eu particularmente, até já tinha conversado com ele na qualificação, conversei também na banca, que eu acho bem ambicioso esse projeto e não sei se eu me lançaria nisso. Mas eu gosto da ideia da gente trabalhar nas zonas de fronteira sem precisar desconstruir o que a gente construiu até aqui. Que a gente possa, né, em termos das nossas habilidades novas e velhas, né, dispor dessa hibridização, desse hibridismo, digamos assim, mas que no que diz respeito a fazer essa troca com outras áreas, que a gente possa se permitir ficar na zona de fronteira e não necessariamente demolir as fronteiras, né, e desespecializar. Também não sei como a gente faria diferentemente, né.
Aí acho que essa realmente é uma pergunta muito grande para eu responder assim. Mas, voltando à tua pergunta número 1, né, a questão pontual da preservação. Caramba, aí é um problema, né, a Jane Winters lá, que eu citei com a questão da arquivagem da web, é uma pessoa que vem fazendo um debate super importante, né, até brinquei na oficina que um problema que a gente não pensa, por exemplo, é como vai ser feita a história dos vírus eletrônicos, né? Quem é que vai arquivar os vírus, né? A gente precisa de um repositório capaz disso. Mas como fazer pesquisa com páginas da web que vão desaparecendo, né? Enfim, a coisa que você chamou a atenção da permanência, eu acho que, enfim, a obsolescência tecnológica dos softwares, da interface, né? E às vezes é só uma parte de um software que se desatualiza e a coisa já não funciona, né? Lembrei também essa semana que, por conta da descontinuidade do Adobe Flash Player, várias instituições estão tendo problema, como o Arquivo Público Mineiro, né? E aí, isso tudo coloca para a gente, né, claro, uma questão fundamental para o historiador, a tangibilidade, a permanência, a preservação dos nossos registros, né? Mas o problema da preservação e do arquivo e o risco do desaparecimento, ele também não é novo, né? Ele também não é totalmente novo. Tem uma especificidade aqui, que é como a gente pode tentar mitigar isso, né, no digital. Mas eu acho que uma discussão que está por cima da pergunta que você colocou é talvez como a gente vai lidar com tudo que está aí, que a gente ainda não conseguiu se desfazer. Como a gente até brincou durante a oficina, né? Não sei quem foi que lembrou o texto do Harold Weirens, né, A Arte do Esquecimento, que tem lá aquele capítulo que ele brinca do armazenado, quer dizer esquecido. Tudo que a gente está salvando não desapareceu ainda está aí, ainda existe, ainda é acessível, mas já está esquecido, né? Independente se a gente tem ou não a possibilidade digital de acessar, né? E nesse texto o Weirens faz uma brincadeira com o Funes memorioso do Borges para dizer que talvez na era de informação, né, exacerbada que a gente está vivendo, a gente precisasse da figura de um rejeitador, né? E aí, mais uma vez, o rejeitador vai ter que ser o humano, né? Não vai ser a máquina. A máquina ela pode ajudar a gente a mitigar a questão da preservação. Por exemplo, tem protocolos que permitem ir atualizando automaticamente determinadas plataformas. O IBCICT, né, o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, e o pessoal do Laboratório de Humanidades em Rede, aí no Rio de Janeiro, está pensando também em questão dos repositórios digitais, como fazer, né? Existem iniciativas como o Internet Archive, mas é claro que nada disso dá conta do todo, né? E talvez isso encapsule também a nossa crítica, embote, né, a crítica de uma certa forma, que também cria muitas ilusões, né, de que tudo que a gente pesquisa no Google é o que existe na internet. Né? Não é. E tudo que está no Internet Archive, que não existe mais, não está disponível no Google, está no Internet Archive, é a totalidade do que já existiu? E aí a gente tem vários problemas de caixas pretas e de obscurações que existem, até para saber o que de fato existiu ou não, né? E aí talvez a gente precisasse também ter um cemitério do que não funcionou, né? Um cemitério dos sites que não deram certo, pelo menos para ver que eles não estão dando mais certo, né? Que é algum rastro para a gente, né? Porque em documentação, às vezes, pelo menos a gente tem, né, um resquício. Enfim, eu acho que nessa questão da circulação fica para a gente realmente um convite para abraçar o risco e, na nossa metodologia, tentar mitigar isso de algumas formas. Então, por exemplo, o Internet Archive permite que cada um de nós adicione lá um botão no nosso navegador e cada vez que eu quiser salvar um determinado site, eu posso clicar aquele botão e salvar no Internet Archive. Aquele site tem um link permanente, que não vai desaparecer nunca, a não ser que o Internet Archive também desapareça, né? Vamos brincar aqui. Na oficina, a gente falou do Zotero como uma possibilidade para isso. Tem outras ferramentas, né? Também mostrei no segundo dia da oficina, por exemplo, a possibilidade, se a gente estiver estudando um site inteiro, de utilizar um pequeno pacote de software que pode ser rodado no terminal para fazer um espelhamento do site, né? Fazer o download de tudo. Só que, na verdade, essas são só medidas um pouco paliativas, né? Porque aí, tá bom, o historiador salvou tudo, aí o computador deu pau. Aí pronto, aí já era. Se isso não está salvo na nuvem também, e se a nuvem dá pau, né? Então, acho que
Mas esse não é um problema novo para a gente, né? É diferente, adaptado à realidade, mas não é totalmente novo, né? A preservação, as questões já estavam aí. Bom, o Maurício está com a mão levantada também. Olha lá, parada. O Marcelo não estava também? Não, desculpa. Posso falar? Eu estava, mas você levantou a mão e eu abaixei a minha, porque eu não quero ver Isso. sabedoria. A responsabilidade. Mas, enfim, obrigado, Anitta, pela disposição. Para mim, enfim, me tocou em várias questões. Eu tenho vários problemas que você comentou, né, para enfrentar. Um deles, inclusive, é essa coisa do vencimento do flash, que foi uma das primeiras coisas que me deixou apavorado. E agora eu tenho que enfrentar um outro, que é um programa que, enfim, deu pau no servidor, eu tenho que reconstruir o link, eu não faço a menor ideia como é que eu vou voltar a fazer, botar meu banco de dados para funcionar, mas, enfim, são questões minhas, né? Mas eu queria perguntar, na verdade, o fato de que a gente, nesse processo de movimento, né, a gente também, pelo CNPJ que a gente está adquirindo, a gente está avançando na direção também das relações com o mercado, enfim, né, com um mundo que não é exatamente um mundo meramente da nossa bolha, né? Quer dizer, a gente também está transitando para fora, e esse trânsito tem muito a ver com as relações com relações de mercado, relações de trabalho, que são de outra natureza, né? Então, eu assim, também fico pensando o quanto é necessário o letramento do engenheiro de TI que possa, de um certo modo, né, conversar conosco. Tem sido sempre uma dificuldade, por exemplo, né? Quer dizer, então, eu queria saber, sei lá, como é que tem sido sua experiência nesse contato, se é que teve alguma, né? Quer dizer, como é que essa experiência se dá, né, com as relações com outros, né, que, de um certo modo, pensam em registros completamente diferentes. Muitas vezes nós servimos, efetivamente, né, para estabelecer conteúdos, mas muitas vezes a negociação é um pouco mais complicada, né? Quer dizer, ela necessita de uma aproximação também da outra parte, né, que é um pouco mais, eu encontro, às vezes, com um pouco mais de resistência. Então, tem um pouco disso. E também o fato de que essa circunstância, essas relações, muitas vezes operadas dentro de um universo de mercado, né, supõem raciocínios que, por exemplo, no caso que no desenvolvimento de um jogo, né, um game, né, em boa parte a questão, é claro, né, é o resultado financeiro desse game. Então, de um certo modo, a gente tem uma lógica que é uma lógica difícil de trabalhar, e eu não sei qual é a sua experiência ou o que você tem a comentar sobre essa parte dessa interface, porque ela existe e ela é muito poderosa e, às vezes, é muito desigual. Bom, desbloqueei aqui. Muito obrigada pela questão. Primeiro, boa sorte aí resolvendo esse link quebrado aí, que às vezes é preciso sorte também, né? Contar com algum acaso que tem uma solução lá no Stack Overflow que vai te salvar, né? Que geralmente é onde... Contando com a ajuda do Igor também, que está aqui. É onde eu vou parar, às vezes, sempre vou para os fóruns da internet. Eu estava contando durante a oficina de um projeto que, enfim, era outro experimento que eu estava fazendo com um software para fazer top modeling, e o software ficava, eles diziam, né, no manual, que o software rodava 3 horas, 4 horas, dependendo da quantidade de coisa, ia ficar aquilo lá para gente esperar o resultado se tivesse uma coleção muito grande de texto. E às vezes eu esperava um dia inteiro e estava o negócio rodando, e eu não sabia se estava rodando mesmo, ou, né? Então, às vezes a gente fica muito rendido para essas caixas pretas aí da tecnologia. O que você colocou... O vencimento da licença também, né? Ah, sim, e de novo, né, no caso do software que eu estava comentando, foi uma parte de uma dependência que foi atualizada, que não foi atualizada, na verdade, aí descontinuou tudo. Mas a questão que você estava comentando do letramento do engenheiro, né, do cara de TI, aqui na Universidade do Luxemburgo, eu acho que a gente teve uma sorte, né, que foi assim, o cara que veio trabalhar aqui, o Daniele Guido, que foi um dos primeiros desenvolvedores, programadores, enfim, designer também, que ele é bem multifacetado, que veio trabalhar quando o centro foi fundado. Ele veio do Politécnico de Design de Milão, ele tinha trabalhado na Sciences Po com Bruno Latour, e ele vinha com uma cabeça
uma mentalidade muito aberta para colaborar com humanistas. Ele tem uma curiosidade, e ele quer saber como o design pode ajudar a gente a contar uma história melhor, de que forma a gente pode encontrar uma solução para o nosso problema. Então, durante a oficina, a gente comentou muitas vezes da heurística digital, né? Tentar achar a solução para um problema através das tecnologias, e ele tinha muito essa levada de tentar entender o que a gente quer. Então, por exemplo, com o Daniele, a minha experiência foi super boa, assim, eu não sabia muito, quer dizer, na verdade, eu não sabia nada quando cheguei aqui, mas eu tinha a chance de trabalhar com ele, às vezes, horas na frente da tela, e ele me mostrar o passo a passo, né? Então, para você ter uma ideia, quando eu comecei a rodar o meu script sozinha, ele me deu o passo a passo mesmo, assim, Anita, cola tal coisa e aperta Enter, cola tal coisa, e me explicou o que cada coisa fazia. E aí, quando às vezes eu tinha um problema, ia lá bater na porta dele, aí ele me mostrava como resolver. Depois de 1 ou 2 semanas, eu fiquei independente, assim, né, não precisei mais ficar batendo lá, e isso eu vi acontecer com outros colegas, né, e eu acho que ele começou também enfim, trabalhando nessa zona de contato, né, ele começou a entender as demandas. Então, por exemplo, alguns protocolos que a gente adquiriu durante o meu projeto, ele depois foi repetindo com outras pessoas. Então, no Luxemburgo, aqui na universidade, a gente trabalhava com essa plataforma Slack, né, que, enfim, é um WhatsApp para empresas, né, digamos assim, que você tem lá os canais, tem todos os links, todo mundo pode conversar, mas lá a gente ia botando as pendências do nosso projeto, aí ele me ajudando, aí podia mandar um print screen da minha tela, né, que era muito mais ágil do que e-mail, e às vezes eu tinha que explicar para ele, olha, mas aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem que tem um direito de imagem que eu tenho que respeitar, eu não posso colocar, então agora tira isso, bota aquilo. E acho que ele foi aprendendo muito. Só que, por exemplo, eu tive também experiências aqui, depois de pessoas que chegaram depois dele, né, desenvolvedores, que não estavam ainda, né, ambientados nesse ritmo. E aí, inclusive, algo interessante é pensar que a sala dessas pessoas eram diferentes, né? Os desenvolvedores de aplicativo ficavam numa sala isolada, assim, e o Daniele numa sala em que todo mundo podia lá bater. E assim, eu estou contando isso aqui, é um pouco caricato, né? Mas é verdade, quando eu precisava da ajuda dos desenvolvedores que estavam menos acostumados a trabalhar com historiador, eu sentia muito mais vergonha de explicar para eles a minha dificuldade, né? Me sentia muito mais tímida e várias vezes não conseguia nem explicar, tinha que levar o computador, olha aqui, está acontecendo tal coisa. Enquanto que com o Daniele, porque ele se mostrava mais aberto, eu não tinha essa questão. Então, eu acho que talvez esse letramento para eles possa se dar justamente se os nossos institutos, se os nossos departamentos, se os nossos centros contratarem essas pessoas, né? Porque elas vão precisar também se ambientar, né? E ter alguém que trabalhe especificamente ali, que é claro, né? Ele não vai trabalhar, ou ela não vai trabalhar em um projeto único, né? Vai ter que estar ali dando um suporte para tudo. Mas talvez... eu acredito que um dos pontos fortes aqui do Luxemburgo foi que o diretor, né, o Andreas Fickers, quando o centro foi fundado, teve uma luta política e tal, e ele quis posições para esse perfil, né, posições porque se a gente fosse sempre contratar uma empresa, a questão do mercado que você falou, né, contratar uma empresa para servir a gente, primeiro que para criar um website de uma exposição virtual ia ser, sei lá, 50 mil euros, né, como já vi orçamentos aqui desse nível. E ia ser aquela coisa, a gente oferece o CMS, né, a plataforma de administração de conteúdo, sei lá, tem o Drupal, tem isso, tem aquilo, está aqui o nosso pacote, e está aqui a proposta do layout, que para eles o layout é fundamental, né? E às vezes isso está completamente desligado da mensagem, do argumento que a gente quer passar. Acho que o ponto forte de ter o TI trabalhando junto com os historiadores no mesmo ambiente é que essa criolização que eu comentei no slide, quando eu falava do trabalho do Max, essa criolização, ela acontece numa via de mão dupla. É claro que aí vai ser subjetivo, né? O Daniele é uma pessoa, uma trajetória, vão ter outros que vão ser diferentes, mas acho que esse contexto de estar perto é fundamental. Aí o Marcelo está com a mão levantada, o Henrique também continua com a mão levantada. Maurício também. Não mais. Então tá. Então, Marcelo. O letramento digital deles ainda não chegou no ponto que eles têm que abaixar a mão, só aprender a levantar. Eu também, aliás. Vamos fazer um olá. A gente não está autorizado, cara. O Igor, abaixa aí pra gente. O Zoom só autoriza levantar, não autoriza baixar.
É que o Marcelo é co-host, né? Então acho que o Marcelo pode levantar e abaixar a mão. Ah, eles podem sim, tá de onda esse cara aí. Minha mãozinha está baixada. Agora abaixaram. Não, Anitta, a gente já está chegando aí também no nosso limite, né, do tempo. E eu, na verdade, não vou fazer uma pergunta, eu queria mesmo, eu vou te falar umas coisas que me vieram à cabeça a partir da sua fala, mas que, na verdade, é uma forma de agradecimento, porque eu acho que, não só agradecer em nome do departamento, né, de você estar aqui, mas porque eu acho que você traz essa problemática de um modo que eu diria muito mais avançado, desculpa aí a metáfora progressista, né, do que normalmente a gente costuma ver nas conversas sobre história digital, né? Porque nós estamos, me parece, num estágio assim, muito da instrumentalidade, né? Quer dizer, nós temos fontes digitais e temos ferramentas digitais. Pronto, o resto fica tudo igual, né? Como se o fato de termos fontes digitais não produzisse impacto no trabalho, né? E o fato de ter ferramentas digitais não alterasse também eventualmente a própria natureza do trabalho. É como se fosse tudo igual, só que nós passamos de uma máquina de escrever para um computador que escreve, e não é isso que está acontecendo. Eu acho que a sua palestra traz isso de modo muito claro, né, e nos obriga a pensar um conjunto de questões e pôr em relevo, né, a questão do que a gente está chamando de letramento digital, né? Digamos que isso é um nome genérico para coisas muito diferentes, né? Mas dessa aproximação, né, dessas zonas de interação, né, com o mundo dos programadores, dos softwares, etc., etc., né, e não apenas usar um determinado software ou outro, né? Eu acho que você traz o tema da materialidade, né, do virtual, né, que eu acho que é um tema fundamental para a gente e para o nosso trabalho agora e no futuro próximo, né? Porque são servidores, né, energia, né, espaço físico, né? Essa conversa de virtual é uma conversa muito enganosa, né? Porque não tem nada de virtual, isso tudo tem uma materialidade suportando lá, não é? Quer dizer, o Facebook, a nuvem, né? A nuvem está materialmente estabelecida num conjunto de servidores que produzem um dispêndio de energia gigantesco, né? As moedas virtuais, o Bitcoin, não é? Quer dizer, isso tudo, na verdade, exige uma materialidade, e é bom a gente conhecer essa materialidade, né? Tanto pelos aspectos, em suma, financeiros, como pelos aspectos institucionais, né? Acho que você também trouxe isso na sua fala o tempo todo, né? Agora, na resposta que você deu ao Maurício e ao Henrique, né? Como que é necessário que você tenha uma instituição que consiga abraçar, digamos, né, essa novidade, sabendo que é uma novidade que está em extrema mutação permanente e acelerada, né? Então, o Henrique fala de 50 anos, não dá, né, Henrique? 50 anos não dá. Mas os jesuítas, por exemplo, aqui da PUC, essa é uma informação interessante, né? Tem um conselho de identidade e missão, estão exatamente nesse momento iniciando um movimento que produzirá seminários e discussões sobre o que é a PUC nos próximos 20 anos, né? Então, mesmo os jesuítas que lidam com a temporalidade divina, não é? Que não é a nossa do dia a dia, né, estão pensando em 20 anos, não em 50, mas em 20. Mas é importantíssimo pensar, né, porque há uma institucionalidade que tem que ser montada, né, a respeito disso tudo, né. Outra coisa que eu gostei demais, né, de você trazer essa coisa do fazer historiográfico no tempo, né, quer dizer, você chama atenção para a gente, tal como está agora, né. Mas eu mesmo, no meu próprio trabalho, tive que documentar o trabalho, né? Porque há uma temporalidade interna ao trabalho, e nesse mundo de aceleração tecnológica, né, isso se torna fundamental, né? A documentação do fazer. Achei super legal, nunca tinha pensado nisso, então também achei bem legal. Mas também queria chamar a atenção para o seguinte, mesmo com tudo isso, né, como é que eu vou dizer, há regiões de opacidade, né? Há caixas pretas, que por mais que a gente colabore, por mais que a gente chegue perto, né, e por mais que a gente faça letramento digital, nós temos que saber, pelo menos, que elas existem, né?
O problema da interface amigável, por exemplo, é das coisas mais enganosas que também existe, porque você se sente poderoso, né, mexendo com aquele software, mas você não sabe o que aquele software está fazendo. Né? E o que é interessante, né, porque eu estou lá no curso, eu falei para você, né, e acho que a PUC também está bem interessante nisso, nesse momento, porque está colocando a filosofia e as ciências humanas para conversar com o pessoal de informática, né, produzir essa interdisciplinariedade, né, que não é apenas a instrumentalidade de um lado e de outro. Né, eu estou participando um pouco dessa experiência, e o pessoal mesmo da informática diz, olha, mas há várias partes desses programas que nós mesmos não temos como ter acesso. E por que não temos? Porque os programas são feitos de pacotes de programas que já foram feitos, que têm copyrights, não é? Que têm direitos, e que você não pode abrir, por exemplo. Né? Então, isso implica algum limite, né, para o letramento, né, e algum limite também da documentação dos caminhos do nosso trabalho, né, porque há uma parte que a gente ainda não chega perto. Mas isso não é para dizer que é ruim, né, a proposta das zonas de encontro, pelo contrário, né, ela só incentiva mais ainda, né, essa proposta de zona de infrato. Eu tenho aí um conjunto de questões éticas que eu acho que são questões fundamentais, né, para a gente pensar, mas em suma acho que não dá tempo para isso, né? E queria chamar a atenção que quando você fala de novo estilo de pensamento, né, a partir lá do Iron Hacking, né, o estilo de raciocínio, eu acho que, por enquanto, a gente ainda está no nível, as novas ontologias para a gente está no nível do objeto, né? Está no nível da documentação, da aparelhagem que a gente usa, da institucionalidade, só que ela também está caminhando na direção do sujeito. Né? Não só esse sujeito tem novas formas de pensar, né, de raciocinar, né, etc., etc., como eu acho que também daqui a pouquinho, né, com essa interface humano-máquina, né, essas experiências que já estão sendo feitas aí. Nós vimos na Copa do Mundo, né, o trabalho como é o nome do médico, ele está até aqui no Brasil, Michaelis, Nicoleles. Do Nicoleles, obrigado, Maurício. Né, que colocou lá uma pessoa que é completamente paralisada do ponto de vista físico, com a capacidade de chutar uma bola, né, a partir de um comando puramente cerebral. Né, então, um comando cerebral que é capaz de produzir um movimento de um corpo que não é dele. Na verdade, até a discussão sobre o hibridismo, que o Henrique está levantando, eu acho que chega aí. Esse corpo é dele ou não é dele? Né? A dona Haraway vai dizer, é dele sim, o corpo dele está constituído com essa máquina ou com uma muleta, tanto faz, aquilo faz parte do corpo. Né? Então, essa conversa sobre novas ontologias, novas formas de pensamento e raciocínio, eu acho que também é uma coisa muito importante para a gente estar acompanhando. Mas isso são só coisas que eu estou aqui pensando, que eu estou com a cabeça a mil a partir da tua palestra, e agradecer muito por você estar aí com a gente, e tomara que com essa sua... Bom, aí independe, na verdade, da sua volta ao Brasil, por enquanto, pelo menos, enquanto a gente está nesse mundo virtual, a gente consiga operacionalizar uma presença mais frequente sua no departamento, quem sabe você passar um semestre com a gente aqui. Tomara. Vai ser muito legal. Eu fiquei muito animada com as coisas que você comentou, enfim, a gente não tem muito tempo, né, porque a gente está estourando aí, mas algo que acho importante comentar é como a virtualidade e a naturalização de tudo, né, a própria interface amigável, como isso embota a nossa crítica, né, como o fato da gente estar usando isso o tempo inteiro, em todo lugar, embota a crítica, né, a gente não vê como tudo é mediado pela tecnologia, né, hoje em dia até aquecimento de casas, edifícios, acender a luz, tudo é mediado pela tecnologia, né? E a gente, às vezes, não pensa muito sobre isso. Eu me lembro que o ano passado, com o Pedro Teles, a gente escreveu um texto para pensar as práticas digitais em sala de aula, e num dos formulários a gente perguntava para os professores que tipo de tecnologia eles usavam em sala de aula. E uma professora respondeu para a gente que não utilizava muita coisa complicada, não, só o Google. E aí a gente deu risada escrevendo, porque caramba, o Google, né, que é um motor de pesquisa que tem 300, né, camadas de regiões opacas para a gente explorar. Então, acho que talvez a questão principal da minha fala, assim, o que eu tento conversar é que a gente precisa desnaturalizar a tecnologia. A tecnologia ela não é neutra, né? O Melvin Kranzberg, lá
no ano que eu nasci, em 86, ele escreveu lá 6 leis da tecnologia, né, professor do Massachusetts Institute for Technology. Ele escreveu, e a primeira lei era que a tecnologia não é boa nem má, né, nem neutra. E a gente precisa discutir mais a fundo essa não neutralidade na operação historiográfica, acredito em tudo, né? Mas, enfim, a nossa relação com o mercado também, a própria virtualização de todas as relações de trabalho, a gente falou um pouquinho sobre isso no final da última oficina, né, como, por exemplo, o trabalho do Durkheim, o filósofo que vem discutindo a sociedade do cansaço e como, né, a gente está passando por um momento de autoexploração, e tudo isso, a tecnologia tem sido fundamental, né? Então, bom, muitas coisas para a gente conversar, mas eu não dei atenção ao chat, então não sei, Eduardo. Aqui tinha uns comentários. Anita, eu acho que são comentários um pouco mais pontuais, eu posso depois compartilhar. Você pode mandar para mim, por favor, o arquivo? Claro. Muito obrigada. Enfim, acho que nós que agradecemos. A gente começou essa sessão, eu mencionei a ideia de uma abertura para o debate. Eu acho que isso não só foi alcançado, como ultrapassado. Acho que da mesma forma que a conferência da Dora Kaufmann ofereceu uma abertura, eu acho que a fala da Anita também tem esse caráter, oferece uma abertura para que a gente continue refletindo e debatendo e entendendo um pouco mais essa dimensão da história digital. Então, Anita, eu te agradeço mais uma vez imensamente, não só por essa conferência, mas também por toda a oficina, todas essas atividades ao longo dessa última semana. Gostaria de agradecer também a todos que se envolveram diretamente, a todos os presentes aqui. Obrigado a todos, espero que fiquem bem, fiquem em segurança e a gente se reencontra futuramente. Obrigado. Muito obrigada, gente. Bom fim de semana. Cuidem-se bem. Em bem de saúde. Bem, Anita, tudo de bom. Obrigado, Anita. Até breve, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Até breve. Tchau.